bom dia a todos. A sessão de Medicina Crítica Max Weil, 38ª edição, vai se iniciar agora. E essa é uma sessão especial na qual nós convidamos a doutora Carmen Silvia Valente Barbas, que dispensa muita apresentação, mas eu vou fazer aqui o nosso ritual. A doutora Carmen, ela é graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ela fez doutorado em Pneumologia na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ela é livre docente em Pneumologia na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ela é especialista em Medicina Intensiva. Ela trabalha no Hospital das Clínicas, trabalha no Hospital Israelita Albert Einstein, nas unidades de tratamento intensivo, e atualmente é presidente da Sociedade Paulista de Terapia Intensiva. E vocês sabem de que é a doutora Carmen, ela está naquele grupo liderado pelo professor Carlos Carvalho, Marcelo Amato, Carmen e mais de muitos outros colegas, que são a vanguarda da pesquisa em ventilação mecânica no Brasil e no mundo. Então, eles contribuíram muito em vários aspectos e vocês já devem conhecer muitas dessas contribuições e publicações. Então, para nós é uma alegria ter a doutora Carmen para essa sessão. Essa é uma sessão ampliada, nós também estamos contando aqui com o apoio da Sociedade Paulista de Terapia, a SOPAT, através do seu núcleo regional do Vale do Paraíba, a quem eu agradeço o apoio também. Eu quero agradecer a generosidade da doutora Carmen, que atendeu o nosso convite, e passar a palavra para ela. Então, bom dia a todos. Inicialmente, eu queria agradecer o professor Marcelo Mock pelo convite. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a ventilação protetora na Covid. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês nessa manhã. Então, a Covid-19 ela é causada pelo vírus SARS-CoV-2, né, que é um vírus envelopado, RNA, que tem essas espículas na sua superfície. Ele adentra o sistema respiratório através do receptor ACE2, né? E ele, geralmente, ele causa uma pneumonia viral, né, que se caracteriza por múltiplos focos bilaterais de vidro fosco e numa porcentagem de cerca de 10, 15% dos pacientes, eles podem evoluir com uma insuficiência respiratória mais grave, com desconforto respiratório agudo, necessitando de um suporte ventilatório não invasivo, alto fluxo de oxigênio, pronativa, e muitos vão precisar de intubação, ventilação mecânica. Então, a gente vai falar um pouquinho de toda essa progressão e um pouquinho do suporte de ECMO também, que está sendo preciso em alguns pacientes mais graves nesse momento da pandemia nos centros de referência. Então, a Covid-19 ela começou em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Que no começo era restrito à China. Em dezembro tinham 43 mil casos e a gente vê que isso progride, né? Em junho de 2020 a gente já está com 100 mil casos, depois em outubro já 39 milhões de casos e agora, esse é o dado de ontem, a gente verifica que já tem 138 milhões de pessoas infectadas. O vírus se espalhou pelo mundo inteiro, gozado que na Ásia a gente não vê muitos vírus aqui, a Austrália ainda está preservada também. E a gente vê que já atingimos, no dia de ontem, hoje já deve estar perto dos 3 milhões de óbitos. E se a gente observar aqui a incidência dos casos, a gente vê que no mundo ainda estamos tendo uma terceira onda aí de aumento ainda do número de casos, apesar de todas as medidas restritivas. E calculando a mortalidade global no dia de ontem, a gente vê que dividindo esse número por esse, a gente vê que mortalidade global de todos os casos de Covid no mundo todo está cerca de 2,15% casos que vão a óbito. Então, o que acontece? Cerca de 80% dos casos da Covid-19 evoluem bem quando você se infecta pelo vírus. Você, no início, tem um quadro de dor de garganta, dor muscular, febre, e
depois do quinto dia, cerca de 15 a 20% dos pacientes podem ter um quadro respiratório que vai requerer mais atenção e muitas vezes suporte de oxigênio, suporte ventilatório, e aí que os pacientes têm o maior grau de complicação e óbito. E só 5% que vai para a ventilação mecânica invasiva. 80% dos casos evoluem bem, e a gente precisa, no começo dos primeiros 5 dias, ficar em casa, não sair para não contaminar mais pessoas, ficar isolado, e depois do quinto dia, se evoluir com dispneia, dessaturação, aí sim procurar um serviço hospitalar para ser feita uma imagem, para ser monitorado com saturometria e ser instituídas as medidas necessárias para o suporte ventilatório desses casos com acometimento pulmonar. Então, 15 a 20% dos pacientes podem ter um quadro de pneumonia viral, que se caracteriza por esse vidro fosco bilateral. Uma porcentagem de pacientes evoluem para síndrome de desconforto respiratório agudo, com aquele infiltrado bilateral e as atelectasias na base do pulmão, casos mais graves. A Covid-19 tem uma incidência de 16% em relação à população normal de aumento de tromboembolismo pulmonar, então é um diagnóstico que tem que ser pensado e feito, especialmente nos pacientes que têm uma piora, uma hipoxemia aguda sem muita repercussão radiológica. Alguns pacientes evoluem com pneumonia organizante, que tem que ser feito o diagnóstico, porque o corticoide funciona muito bem e às vezes precisa de dose mais alta nesses casos que tem essas condensações que se organizam. Infecção secundária, no momento da internação, só 4% tem infecção bacteriana, mas nos intubados e ventilados, depois do 9º dia, a mediana de 9 dias, cerca de 20% pode ter infecção bacteriana, fúngica e por CMV também. E, graças a Deus, uma pequena porcentagem evolui para fibrose pulmonar. Os pacientes que se recuperam, normalmente se recuperam bem. Depois de 3 meses, eles recuperam a função pulmonar. E nos trabalhos que estão seguindo a partir de 1 ano, eles estão vendo que cerca de 5 a 10% dos pacientes que ficaram em ventilação mecânica que têm ainda um resquício de fibrose pulmonar e disfunção na prova de função pulmonar com difusão e capacidade vital forçada. Então, nesses pacientes que evoluem com esse quadro respiratório, de insuficiência respiratória aguda, a gente vai ver que essa insuficiência respiratória se caracteriza por uma hipoxemia, e uma hipoxemia grave que a gente não via antes com os quadros de síndrome de desconforto de outras causas. O paciente é muito hipoxêmico, muitas vezes ele tem falta de ar e muitas vezes não. Ele tolera relativamente bem. Então, inicialmente, a oxigenoterapia mais barata e mais segura nesses pacientes com Covid-19 é a feita através de uma máscara reinalante, que é um sistema fechado, você não tem mistura naqueles mecanismos Venturi que podem disseminar o vírus para o ambiente. Então, essas máscaras, elas são baratas, você tem um reservatório aqui de oxigênio e garante uma FO2 mais alta para o paciente e chega até 95%, 100%, dependendo de como você monta o sistema. Então, em termos de Brasil, está se propagando que essas máscaras, por serem baratas, seguras e de fácil montagem, por assim dizer, devem ser utilizadas nos pacientes Covid, porque são bastante seguras e também para a segurança do profissional de saúde, por ser um sistema fechado, não tendo mistura aqui, nem efeito Venturi para aerolização das partículas virais. Nos lugares que você dispõe de alto fluxo de oxigênio, o alto fluxo ele tem sido bastante utilizado e bastante prático nesses pacientes com a Covid-19, porque muitos pacientes têm uma hipoxemia grave e muitos pacientes têm essa hipoxemia silente, que já foi descrita desde o ano passado pelo grupo do Martin Tobin, em que a hipótese é que o quimiorreceptor carotídeo que detecta a hipoxemia é lesado pelo vírus, especialmente em pacientes acima de 65 anos, diabéticos e com trombo na vasculatura pulmonar. Então, o paciente ele fica com volume minuto mantido, fica confortável, e ele só vai começar a hiperventilar quando tem níveis bastante baixos de oxigenação.
Então, muitos pacientes eles ficam confortáveis e você consegue mantê-los em sistemas ou de máscara com reservatório ou de alto fluxo, associado também à ventilação não invasiva, para a gente evitar a intubação. E tem trabalhos mais recentes que estão mostrando que o uso de alto fluxo, ventilação não invasiva e máscara reservatório tem evitado intubação no decorrer do tempo. Tem um trabalho que foi publicado essa semana que mostra que esse tipo de suporte ventilatório tem ajudado os pacientes a não irem para a ventilação mecânica. Alguns serviços para evitar a disseminação do vírus com esses sistemas, que se for aplicado em quarto de pressão negativa não tem problema, mas se tiver aplicado num quarto normal, tem alguns grupos que usam máscara cirúrgica em cima do alto fluxo, e o profissional de saúde sempre tem que entrar paramentado nesses quartos para não ter a contaminação com a aerolização das partículas virais. Então, o paciente que está na máscara reservatória ou no alto fluxo, atualmente está sendo preconizado ele ser seguido pelo ROX Index, que foi feito para alto fluxo, mas pode ser feito para pacientes sem suporte de oxigênio. Você verifica a saturação de oxigênio do paciente, o quanto de FO2 você está administrando e divide pela frequência respiratória. Se esse número tiver acima de 5, no trabalho ele mostra 4,8, mas a gente grava 5, que é o número mais fácil de gravar. Se tiver acima de 5, é porque você está com uma saturação boa em relação à sua FO2 e você está com uma frequência respiratória baixa. Então, esse paciente, ele vai poder ficar no suporte de oxigênio sem risco dele piorar e ser entubado. Se esse número der abaixo de 3, no trabalho é 2,88, às vezes, se tiver abaixo de 3, esse paciente tem que ser melhor monitorado, com 2, 6 horas, 12 horas de suporte, e ficar de olho porque é um paciente de risco para intubação. Então, a gente tem seguido por esse índice, tem vários trabalhos, inclusive com Covid, mostrando que é um índice seguro. E o alto fluxo, você pode deixar o paciente com 20 a 60 litros, e a FO2 você consegue FO2 até de 100%, e o sistema é umidificado e aquecido, a gente deixa entre 34 e 37 de temperatura, e o sistema umedecido para o paciente tolerar esses altos fluxos de oxigênio. Então, aí, o nosso colega ele me autorizou a mostrar essas imagens, né, tanto dele como da imagem. Então, ele tinha uma tomografia com esse infiltrado bilateral, e ele bastante, com os pulmões bastante diminuídos de volume, mas ele estava confortável. Então, a gente utilizou várias estratégias com ele, que são estudadas na literatura, que a gente pode utilizar nesse paciente COVID para manter o paciente confortável, oxigenar e a gente oxigenar e ventilar, evitar intubação e ventilação invasiva e fazer isso com segurança para o paciente e para a equipe que está cuidando, devido ao contágio que esse vírus oferece. Ele é muito infectante e ele rapidamente os profissionais de saúde, se não tomarem cuidado, podem ser infectados. Então, a gente pode fazer um suporte ventilatório em que a gente usa o catéter de alto fluxo, a gente reveza o alto fluxo com a ventilação não invasiva. Eu vou mostrar como montar um sistema de não invasiva seguro, tanto para o paciente como para a equipe que está, a equipe multiprofissional que está cuidando, e a pronativa, que ela melhora a saturação e a frequência respiratória, e o paciente fica mais confortável, e a gente tem utilizado as várias técnicas intercaladas no sentido de evitar a intubação e melhorar o paciente. O paciente, a gente vê que ele emagreceu bastante durante a internação, mas ele ficou bem, não foi intubado e saiu em ar ambiente. Então, a gente consegue, usando todas essas técnicas disponíveis de suporte não invasivo, manter o paciente sem ser intubado, com segurança, ventilado e oxigenado. Então, aqui é uma outra paciente que positiva para SARS-CoV-2, idosa, que também foi feita essa mesma abordagem ventilatória, né? Alto fluxo, ela precisou de FO2 altas,
70%, e no momento da foto a gente vê que ela está com 80%, entremeada com não invasiva com EPAP de 8, EPAP de 8. Quando ela ia para não invasiva, a gente verificava, e o que a gente tem verificado na prática no paciente COVID, que quando a gente coloca o paciente em não invasiva com um pouco mais de pressurização, ele diminui a FO2. Então, a gente vê que ele é responsível a um pouquinho mais de pressão. E eu vou mostrar um trabalho que saiu essa semana do Helmet, que o Helmet com pressão associado a alto fluxo, você vê que você consegue diminuir a intubação desses pacientes com COVID. Então, depois que ela foi fazendo essa alternância entre não invasivo e alto fluxo, ela conseguiu ficar num catéter de 1 litro, ela melhora clinicamente e radiologicamente, e a gente consegue que ela saia desse quadro respiratório da COVID sem precisar de intubação e ventilação mecânica, que nesses pacientes idosos, particularmente mais frágeis, tem uma mortalidade mais alta. Então, o sistema de não invasiva, você pode montar ele com um ventilador microprocessado da sua UTI, ele pode ter um sistema para não invasiva ou não, você pode ligar no suporte ou na pressão controlada associada à PIP, e para montar você tem que usar uma máscara não ventilável, ela não tem válvula expiratória na máscara ou aqui a exalatória aqui no circuito. Ela é um sistema sem válvula, então você tem uma máscara não ventilável com cotovelo, você associa um circuito duplo do ventilador e coloca um filtro EPA aqui na saída do circuito respiratório. Então, com isso, você diminui bastante a probabilidade de aerolização de partículas e de infecção do profissional de saúde e do ambiente que o profissional está lá. Mas sempre o profissional entrar nesses quartos paramentado, com uma máscara N95, óculos de segurança, a touca para proteção dos cabelos, avental, de preferência de 40, 50 gramas, mais impermeável, e luvas para você se proteger. E se for fazer um procedimento como broncoscopia, aspiração, pode ser associado ao face shield para maior segurança do profissional de saúde. Se você não tiver um ventilador microprocessado, você tiver só um BIPAPzinho, um CPAPzinho daqueles mais portáteis, também pode montar um sistema seguro de não invasiva, contanto que você tome os cuidados necessários. Então, aqui é a sequência que tem sido utilizada no Hospital Albert Einstein para a segurança dos pacientes, que foi aprovado. Você coloca também uma máscara não ventilável. Você pode usar o circuito único agora do aparelhinho de não invasiva, que eles são circuito únicos e não são circuitos duplo. E agora você coloca o filtro EPA depois da máscara, e a válvula exalatória ela fica após o filtro, porque assim o paciente expira, as partículas, o ar que ele expira passa pelo filtro EPA e depois ele exala para o ambiente para a proteção dos profissionais de saúde. Atualmente, a gente já tem máscaras que tem esse sistema com filtro intermediário, que são feitas especialmente para pacientes COVID e que podem ser adquiridas. São sistemas um pouco mais caros do que essa montagem com a máscara não ventilável, mas são máscaras bastante confortáveis que podem ser utilizadas para os pacientes COVID. E tem uma outra alternativa que eu vi na internet, aqui no Einstein a gente tem utilizado no convênio com a Embraer, sistemas de pressão negativa em quase todos os quartos aqui do Einstein a gente tem. Eu vi que no hospital lá de Botucatu a Embraer também implantou esse sistema. Então são sistemas de pressão negativa para os quartos COVID, para você manter o ambiente mais seguro para os profissionais de saúde. E se não tiver corte de pressão negativa, você paramenta. A gente também se paramenta mesmo com a pressão negativa. Mas se não tiver corte de pressão negativa, você tem que prestar mais atenção na paramentação, especialmente nos procedimentos que vão gerar a aerolização de partículas virais. Então, sempre entrar bastante protegido e não esquecer que o vírus é muito infectante, que você pode estar se contaminando numa você
coça o olho, põe a mão no rosto, vai, especialmente quando não está com óculos de proteção. Então, o vírus entra pelo nariz e entra pelos olhos também, então você tem que sempre tomar cuidado na manipulação do paciente, especialmente nos procedimentos com aerolização. A ventilação não invasiva ela pode ser utilizada na prona também, né? Tem trabalhos na literatura, esse foi um dos primeiros trabalhos que saiu do JAMA, um trabalho italiano que fez um estudo piloto com 15 pacientes. Eles colocaram o paciente em prona e viram que a saturação melhora e depois ela fica melhor quando você volta na supina. E o que a gente utiliza naqueles pacientes que estão com a frequência beirando a 30, 35, e quando você põe em prona, eles ficam mais confortáveis. Então, você pode utilizar a prona para conforto do paciente, para ele ficar com uma frequência respiratória mais baixa, e quando ele volta na supina, ele consegue manter uma frequência mais baixa. Então, você pode alternar, fazer a prona ativa, fazer não invasiva, fazer autofluxo, máscara reinalante, e você vai vendo o que o paciente fica mais confortável, o que para aquele paciente está funcionando melhor, vai vendo com o paciente como que ele tolera melhor todos os instrumentos para evitar a intubação. Então, aqui um paciente que eu achei que ele ia para o tubo, mas ele não foi. Então, a gente vê que o paciente quer um raio-x todo infiltrado, já pulmão meio encolhido, a gente fez uma tomo do paciente, você vê que estava bem acometido, mas ele estava confortável, ele chegou ao FO2 até de 80% no alto fluxo, ele fez ventilação não invasiva em supina e prona, e no decorrer de 3 a 5 dias ele foi tolerando, ele estava super confortável, e a gente vê que ele teve uma melhora clínica, radiológica e tomográfica, e ele consegue não ficar entubado e ventilado mecanicamente, utilizando todas essas técnicas ventilatórias. Atualmente, especialmente o grupo do Ceará, e a gente começou a utilizar na Universidade de São Paulo, e eu falei com a doutora Rosa Aleiros, que antes da gente começar a palestra, ela falou que também estão utilizando, o Antônio Duarte também está tendo experiência com capacete, que é o helmet, que é muito utilizado na Itália. Então, você pode utilizar, lá no HC a gente está utilizando o helmet associado ao autofluxo, a gente coloca o autofluxo no nariz do paciente e coloca um ventiladorzinho de CPAP no outro sistema, deixa um pouquinho de fuga para o CO2 não ficar alto, porque é um sistema de alta complacência, e a gente tem tido uma boa experiência, né? Até montar o sistema, você tem que se acostumar, mas os pacientes, tanto do Ceará como aqui de São Paulo, eles têm ficado confortáveis. A gente tem observado que você também pode utilizar esse sistema, é um sistema que também é fechado e seguro, e você pode utilizar para esse paciente COVID. Então, de novidade, para quem está fazendo suporte ventilatório, tem esse trabalho que foi publicado agora, em 25 de março de 2021, do grupo da Itália, do professor Massimo Antonelli. O primeiro autor é o Domenico Greco, e eles compararam o efeito do helmet não invasivo com o autofluxo em dias livres de suporte ventilatório como objetivo primário. Então, eles randomizaram 110 pacientes, 55 foram para o grupo de não invasiva, 55 para o autofluxo. O desfecho primário foi dias livres de suporte ventilatório, mas o suporte ventilatório inclui o helmet, então eles não mostram um efeito significante no objetivo primário, mas nos objetivos secundários de necessidade de intubação e dias livres de ventilação mecânica invasiva em 28 dias, eles vão mostrar um efeito significante. Então, eles colocaram um objetivo primário que não foi o melhor, mas a gente vê que eles conseguem um resultado significante para diminuição de necessidade de intubação, e a gente tem visto isso realmente. Se você deixa só o paciente no autofluxo, ele cansa mais e tem uma hora que ele mesmo pede para colocar na não invasiva. Se você alterna as duas coisas, o paciente ele descansa, fica melhor ventilado e você evita a intubação. Então, aqui é o sistema que os italianos montaram, né, o capacete. Eles utilizaram o PIP de 10 a 12, pressão suporte de 10 a 12, e eles titulavam o FO2 para o paciente ficar confortável, iam monitorando cada uma a 3 horas, o frequência respiratória, o CO2, sintoma de falta de ar.
frequência cardíaca, pressão, e eles foram seguindo até necessidade de intubação e seguiram em 28 dias. Então, quando você vê os dias livres de suporte respiratório, você vê que ele não atinge o objetivo, uma significância, mas realmente ele foi incluído como suporte ventilatório. Mas se você vai ver necessidade de intubação, os pacientes que ficaram no realmente diminuiu a necessidade de intubação e com 28 dias eles tinham mais dias livres de ventilação mecânica invasiva. Né? Se você tirar o fator realmente da situação, você vê que eles têm uma significância. E aqui é o gráfico de necessidade de intubação. Então, a gente vê que o paciente que ficou só no autofluxo precisa de mais intubação do que o paciente que ficou com suporte não invasivo. Realmente, isso foi significante, comparando esses 55 com 54 pacientes realmente versus autofluxo, é o que a gente tem visto na prática. Por isso que eu acredito no resultado desse trabalho, que a gente tem visto que você utilizar não invasiva, o paciente fica menos cansado e você consegue que ele diminua a necessidade de intubação. E quando que a gente deve intubar esse paciente? Como que a gente vai fazer o suporte invasivo agora? Então, se o paciente rebaixar a consciência, tiver a 100%, não estiver saturando, tiver muito desconfortável e uma piora radiológica e fazendo muito esforço para respirar, a gente tem optado pela intubação e ventilação mecânica invasiva. Então, aqui a gente só vai mostrar uma tomografia desses pacientes bem rapidinho, né? Já tem um filminho, mostrando que muitos pacientes, eles pioram, eles podem ter um infiltrado mais difuso desse vidro fosco e podem evoluir com aquela massa de colapso nas bases pulmonares, caracterizando um quadro mais grave de insuficiência respiratória aguda pela COVID. Opa! Então, esse paciente vai precisar de ser entubado e ventilado mecanicamente. Então, também durante a intubação, nós precisamos tomar muito cuidado, sempre muito bem paramentados, com face shield. De preferência, se tiver, usar o videolaringoscópio. Isso é uma coisa que os administradores de UTI podem começar a pedir para facilitação do trabalho do intensivista e uma intubação mais segura e com menos complicações, né? Porque se você faz uma intubação segura, visualizada, você impede complicações que podem estar associadas ao procedimento e fica um procedimento mais seguro e menos traumático para o paciente que está sendo submetido a esse procedimento. Então, se tiver, usar o videolaringoscópio, que você visualiza a laringe do paciente, você consegue intubar com mais delicadeza e com menos complicações. E como que a gente vai ventilar esse paciente? Então, a gente sempre, depois que intuba, a gente utiliza um volume corrente menor que 6 ml por quilo de peso predito, calcular para homem e para mulher diferentemente. Se o paciente estiver fazendo uma pressão de distensão com 6 ml por quilo de peso predito, ou em volume controlado ou em pressão controlada, se a pressão entre o platô de pressão e a PIP estiver acima de 15, você deve baixar mais ainda o volume corrente e aumentar a frequência respiratória, porque tem análises de pacientes ventilados com delta de pressão mais alto e frequência mais alta. O delta é mais lesível que a frequência, então você deve diminuir o delta e aumentar a frequência até 35, iniciar com um PIP de 8 a 10 e manter uma FO2 para uma saturação acima de 93 e abaixo de 96. Se o paciente, aqui você pode deixar 92, 91, isso está ainda em discussão, mas o último trabalho que não mostrou uma superioridade de você deixar o oxigênio mais controlado em relação a não. Né? Isso ainda está... Tem trabalhos que mostram que sim, tem trabalhos que mostram que não, mas a gente tem deixado entre 93 e 96, que é seguro e você evita hipóxia e evita hiperóxia. Se você, depois de você já ter ajustado inicialmente o ventilador, coletar uma gasometria e você estiver precisando, a PO2 e FO2 estiver abaixo de 150, você deve pronar esse paciente
ou fazer uma titulação da PIP pela melhor complacência, pela tabela do NIH, é o que você tiver mais acostumado e que você tiver no seu serviço. Sempre fazer uma sedação adequada, curar e, se necessário, nos casos graves, a gente tem mantido curarizado por 48 horas, e o paciente COVID é um paciente mais difícil de ventilar, a gente está usando mais curário do que a gente estava usando anteriormente. O balanço zerado para negativo, inicialmente ressuscitar o paciente o que ele precisar para melhorar a hemodinâmica e depois segurar a mão no líquido para um balanço zerado para negativo, e com insuficiência renal você pode utilizar a diálise se necessário. O que tem evidência no paciente COVID é que corticoide, dexametasona 6 mg dia, e a gente tem adequado de acordo com a evolução do paciente, com a gravidade do caso, doses mais altas ou menores, de acordo com a evolução. Pacientes, anticoagulação profilática, todos os internados. Nos pacientes que estão mais graves, às vezes a gente usa a anticoagulação mais estendida, uma dose um pouquinho maior, mas isso está sendo melhor estudado ainda. E a gente tem anticoagulados só com evidência de TVP ou de TEP confirmados, ou por angiotomografia ou por Doppler venoso de membros inferiores. Infecção secundária bacteriana é mais comum depois de dias de intubação e ventilação mecânica, é mais associada aos catéteres e à PAV, e você deve fazer o diagnóstico preciso e tratar com antibiótico só se necessário. A gente tem utilizado muito antibiótico nos pacientes COVID, e isso está fazendo com que a gente gere mais resistência e a gente está selecionando germes mais resistentes, especialmente os gram-negativos. Então, coletar culturas e tratar de acordo os pacientes só se tiver uma evidência de infecção. A gente tem utilizado procalcitonina nos lugares que tem procalcitonina, PCR, culturas, e vai ajustando os antibióticos, trocando o catéter, de acordo com a evolução daquele paciente. Os pacientes que vão para a ventilação mecânica são 5% do total dos casos, mas a mortalidade nas séries que estudam isso tem sido descritas entre 20% e 80%. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, especialmente naqueles pacientes mais frágeis, idosos, com muitas comorbidades, que eles podem evoluir mal e falecer. Então, a gente tem que detalhar muito, ficar do lado, ver o que está acontecendo, fazer diagnóstico de infecção e tratar o paciente. Aqui eu trouxe, no Lancet Respiratory Medicine, ele saiu esse artigo só para a gente ter uma visão mundial de como está a situação. Então, tem casuística italiana, casuística americana, casuística europeia, mostrando que os pacientes eles ficam em não invasiva, uma porcentagem, isso é mais inicial, mas agora tem aumentado, né? Não invasivo e autofluxo. No início, eles achavam que os pacientes tinham uma complacência muito mais alta, mas depois eles viram que é muito parecida com a síndrome de desconforto respiratório agudo habitual. Eles utilizam PIP que vai de 10 até 16 nessas séries. Aqui em Nova York, eles usaram um PIP mais alto. FO2 muito alta, você vê que as séries, eles utilizam FO2 entre 70% e 100%. Posição prona tem sido muito utilizada na COVID, né? As séries internacionais mostram de 28% até 40%, e ECMO tem sido utilizado em 5% no mundo nesses pacientes mais graves. Eu vou mostrar um trabalho da Elso que mostra que eles têm uma mortalidade de cerca de 37%, que é relativamente baixa nos pacientes mais graves. Então, o paciente que vai para a ventilação mecânica, sempre fazer uma ventilação protetora, com delta de pressão baixo. Quem tiver a oportunidade de... Eu vou mostrar porque a gente tem um monitor de impedância, então vale a pena a gente ver, né, a ventilação, a gente... Espera aqui. Deixa eu ver aqui, tem um filminho, tem que apertar aqui. Então, a gente vê a distribuição da ventilação, né, a mais homogênea possível, manter uma driving pressure sempre abaixo de 15 e o PIP necessário para a ventilação ser homogênea entre o ápice e a base do pulmão. Aqui eu também vou mostrar com a impedância o que a gente pode fazer para melhor ventilar e oxigenar esse paciente. A ventilação a gente pode monitorar, é um bom monitor para monitorear a ventilação.
A gente pode fazer a titulação da PIP, se você não tiver impedância, você pode fazer com a melhor complacência, que é o que a impedância faz, né? Você aumenta a PIP devagarzinho até 25, depois você vai baixando e vendo aonde fica a melhor complacência. Ela mede colapso e hiperdistensão, mas no fim ela está medindo a complacência do sistema também. Quando o paciente for para uma ventilação assistida, você tem que tomar. Esses pacientes fazem muita assincronia e a impedância também permite que você faça a perfusão naqueles casos com suspeita de TEP, pode ajudar. E você pode utilizar ela tanto na supina como na prona. Então, os pacientes com PO2 e FO2 abaixo de 150, e tem alguns que a gente tem utilizado abaixo de 200, quando a gente vê que ele não tolera PIP, quando está hiperestendendo, porque eles têm muito pneumomediastino e muito barotrauma. Eles têm enfisema subcutâneo, eles têm pneumomediastino, tem trabalhos mostrando que eles são tem mais 7 vezes a mais de pneumomediastino do que na síndrome do desconforto respiratório agudo habitual. Então, você tem que tomar bastante cuidado com hiperdistensão e com pneumomediastino e enfisema subcutâneo, porque eles fazem mesmo. Então, você utiliza a prona, você pode utilizar a prona com PO2 e FO2 abaixo de 200 se você vê que aquele paciente não tolera a PIP ou se ele começa a fazer enfisema subcutâneo, é mais seguro para o paciente e você consegue distribuir melhor a ventilação no paciente em prona. A gente utiliza a prona de 16 a até 24 horas, a prona estendida, adequa às necessidades do plantão, porque sempre você tem que precisar de 5 ou até mais pessoas, dependendo do paciente é obeso ou não, para pronar, mas depois você deixa o paciente lá 16, 20 horas, que ele vai ficar com uma ventilação bastante protetora e é uma ventilação mais segura para esse paciente, especialmente aqueles que estão tendendo a fazer pneumomediastino. Aí depois você vai despronando, você faz tantas pronas quanto necessário para o paciente melhorar, e depois quando ele ficar na supina com uma PO2 e FO2 acima de 150, 200, você pode deixar ele na supina e iniciar uma ventilação assistida. Esse paciente COVID é um paciente que muitas vezes é mais grave do que a gente está vendo só a parte respiratória. São pacientes que fazem AVC, tem muita confusão, muito delírio, podem ter acometimento cardíaco, muito chocados com necessidade de noradrenalina, muitos pacientes com uma pequena porcentagem com insuficiência renal e alguns pacientes eles não oxigenam de jeito nenhum e você pode tentar o óxido nítrico e a ECMO. A gente segue a inflamação com proteína C reativa, interleucina 6. A gente tem seguido com o dedímero, a gente vê que é um bom marcador para ver que todos que estouraram o dedímero, a gente vai pesquisar, acabam tendo trombose, ferritina e DHL, se vocês quiserem. E para infecção, a gente tem utilizado a procalcitonina, culturas e troca de catéteres. Muitos têm complicações em outros órgãos além do pulmão, então você tem que sempre ver, especialmente pacientes obesos, diabéticos, hipertensos, a gente vê que eles têm mais, obesos, eles têm muito mais complicação do que os mais jovens e sem comorbidades. O paciente evoluindo bem, aqui é um paciente que, graças a Deus, evoluiu bem, você inicia a pressão de suporte, os modos assistidos, volume assistido, a pressão de suporte, e a gente está tendo bastante dificuldade para transicionar o paciente para o modo assistido na COVID-19. São pacientes confusos, com delírio, estão precisando de sedação acima do que a gente utilizava anteriormente. Eles fazem muita assincronia e é muito importante você gastar um tempo com a equipe multidisciplinar para ajustar sedação e suporte ventilatório e você progredir no desmame desse paciente. Então, a gente tem utilizado as medidas de P01, que é o drive respiratório neural. A maior parte dos ventiladores eles já fazem essa medida, ou tem no menu do ventilador essa medida para a gente. Você deve deixar esse P01 abaixo de 4. Se o paciente estiver fazendo um drive muito alto, a equipe multidisciplinar conversar com os médicos intensivistas para ajustar a sedação, principalmente aumentar a propofol, colocar um pouco de quetiapina para esse paciente ficar mais calmo do ponto de vista de drive.
E a gente também tem feito medidas de pressão de oclusão, que eu vou mostrar, que é uma coisa mais nova, para a gente ver como monitorar esse paciente e evitar que ele faça PSILE ou lesão associada a auto-inflict lesão, que é a lesão que você mesmo faz porque você faz muito esforço para respirar. Aqui um caso que foi bem, né, um P01 baixinho, aqui, paciente com P01 baixinho, e ele vai bem e você consegue estubar. Agora, tem outros pacientes que fazem um monte de duplo disparo. O duplo disparo é perigoso, ele se caracteriza por um esforço acionar 2 ciclos seguidos do respirador. Isso faz com que acumule volume, o volume fique acima do recomendado, e esse paciente pode estar fazendo lesão associada à ventilação mecânica. Então, aqui você deve aumentar o tempo inspiratório do ventilador, ir ajustando, às vezes eles fazem um volume corrente muito alto, aí você tem que ajustar a sedação para ele não fazer um esforço muito alto, porque se ele está fazendo duplo disparo, o esforço está muito alto. Você tenta ajustar o tempo inspiratório do ventilador aumentando, ajusta a sedação e evita que ele faça duplo disparo, porque isso pode estar lesando o pulmão. Então aqui a gente está vendo o esôfago, né, com um esforço alto e o paciente duplo disparando. E aqui é um paciente que está acordando, é um outro tipo de assincronia. É muito importante você fazer o diagnóstico da sincronia para ajustar o ventilador com a equipe multidisciplinar. Aqui é um paciente que ele acordou, mas ele não está conseguindo disparar o ventilador. Então veja a sensibilidade, se o ventilador está sensível, e fale com o médico para ele diminuir um pouquinho a sedação, porque o paciente não está conseguindo disparar o ventilador. Então é muito importante essa interação médico, fisioterapeuta, enfermeiro, para você ir ajustando sedação, conforto, P01, esforço, modo ventilatório, para o paciente evoluir mais rápido para um desmame seguro e você conseguir estubar esse paciente que é bastante complexo de lidar durante a ventilação invasiva. Aqui para vocês verem, o paciente já estava na traqueostomia, só que o paciente é extremamente difícil de ventilar, difícil de sedar, um pulmão com uma complacência mais baixa, e você vê que a gente colocar ele no suporte totalmente assincrônico, e quando a gente mede o P01 dele, a gente vê que ele está fazendo um P01 de menos 11, então ele está fazendo um esforço muito alto, isso pode estar lesando. Então volta para trás, ceda mais, coloca ele um pouquinho em modo controlado, faz um balanço mais negativo, vê se ele não está infectado, vê se ele não está com muita fraqueza muscular e com isso ele está fazendo muito esforço e vai ajustando até o paciente conseguir sair do ventilador mecânico. Então aqui a gente só vai mostrar rapidamente como você detectar o esforço do paciente, né? Você pode detectar na pressão suporte ou você fazendo uma pausa inspiratória. Isso foi mostrado pelo Bellani, né, um médico italiano. Você faz uma pausa inspiratória e se a pressão subir, é que o paciente está fazendo um esforço respiratório muito grande. Então, você vê aqui, ó, ele está fazendo um esforço grande, a pressão subiu. Nesse paciente está fazendo um esforço menor, durante a pausa, ele não tem um aumento da pressão de platô. Esse aumento da pressão de platô mostra que ele está fazendo esforço e o drive de pressão está aumentado em relação ao que você está achando que o paciente está fazendo. Então, aqui a pausa e também você pode fazer a pressão de oclusão. Agora é uma pausa expiratória que você faz e o paciente, assim que você faz a pausa, você segura na pausa, ele vai fazer um esforço inspiratório. Então, isso chama pressão de oclusão, ou delta POCC, POC, que a gente fala, ou pressão de oclusão, e você vai fazer uma estimativa da pressão muscular. Os italianos, eles fizeram comparação com catéter esofágico e mostraram que você pode estimar a sua pressão muscular através da pressão de oclusão. E você pode calcular a pressão transpulmonar, como eu vou mostrar agora, né? Então, eles fazem uma pausa inspiratória e depois eles fazem uma pausa expiratória, que é a pausa expiratória, e calculam esse delta de pressão de oclusão. Então, você vai mensurando, né? E se a pressão de oclusão tiver abaixo de 13 ou 15, está tudo bem, e você pode calcular o delta de pressão transpulmonar.
Então, a pressão muscular estimada, comparando com a pressão esofágica, eles mostram que é mais ou menos 75% ou 3/4 da pressão de oclusão. Então, se você quiser fazer um cálculo só de pressão muscular, uma estimativa da pressão muscular que está fazendo o esforço, é mais ou menos 75% desse delta aqui. E a gente considera, nos trabalhos dos italianos, mostraram que se estiver abaixo, tá? Abaixo de 13,15, porque aqui é no, né? Target achieved é no, abaixo de 13,15 está tudo bem. E você pode calcular a pressão transpulmonar, que vai ser o pico de pressão durante a pausa inspiratória, menos a PIP, menos 2/3 da pressão de oclusão. Essa é a pressão transpulmonar que o paciente está fazendo, e você deve deixar abaixo de 16, 17 para ele evoluir bem. Então, se o paciente evoluir bem, quando chegar no suporte de 5 a 7, tem alguns lugares que utilizam 8 a 10, e um PIP de 5 a 8, tem lugares que utilizam de 5 a 10, você pode estubar o paciente para ventilação não invasiva, alto fluxo ou uma máscara de oxigênio com reservatório. Esses pacientes estão tendo um desmame bastante difícil, P01 alto, fraqueza muscular, assincronia, você pode utilizar também o ultrassom diafragmático. A Carla Batista, da UTI do Einstein, está fazendo a tese de doutorado dela, e ela tem visto muita fraqueza muscular, muita fraqueza diafragmática associada à COVID. Você tem que fazer esse diagnóstico, você pode fazer exercícios respiratórios para fortalecer o diafragma e também eletroestimulação nesses pacientes com COVID, para ele evoluir para o desmame e depois conseguir que ele desmame do oxigênio e vá para casa. Então, aqui a fisioterapeuta trabalhando com esse paciente, aqui um paciente com cirrose, idoso, que estava difícil de desmamar, mas com toda essa avaliação, com todo o segmento e com bastante reabilitação pela equipe de fisioterapia, ele consegue sair. Esse paciente também foi de alta. E aqui aquele paciente com suporte prolongado, traqueostomia, fraqueza muscular, tetraparesia, ele também demorou muito, ele ficou 3 meses no hospital, mas ele acabou conseguindo ir para casa só com catéter de oxigênio. Então, aqui eu só vou mostrar um filminho que a Carla Batista fez, ela cedeu para a gente, do paciente na traqueostomia respirando. Você vê que ele tem uma fraqueza muscular, uma respiração assincrônica, né, com bastante dificuldade, que a equipe de fisioterapia está tendo bastante trabalho para reabilitar e com eletroestimulação, com exercícios para fortalecimento da musculatura respiratória, o Power Breath, para você conseguir reabilitar esse paciente. Rapidamente eu vou falar um pouquinho de ECMO para a gente terminar. Então, tem alguns pacientes que não evoluem bem. Você ventila com 6 ml por quilo de peso predito, um delta de pressão de 15, um PIP já mais alto de 15, frequência alta, FO2 de 100%, eles evoluem com complacência baixa, pH abaixo de 7,2, PCO2 acima de 80, PO2 baixo. E aí, o que a gente deve fazer? Tudo que a gente for fazer nesse paciente vai levar a uma lesão associada à ventilação. Então, tem-se optado nesses pacientes COVID, especialmente nesses mais jovens, dessa leva mais nova, a gente encaminhar para canular o paciente, encaminhar para o centro de ECMO, ou já transferir para um centro que tenha ECMO, especialmente se o paciente não tiver muita comorbidade e tiver só o pulmão acometido. Então, você pode ligar a ECMO venovenosa, né, canular a femoral e devolver pela jugular. Tanto o Einstein como o HC estão centros de referência, o Sírio-Libanês também, centro de referências de ECMO. E com isso você pode melhorar a oxigenação, ventilar pela membrana e com isso diminuir o CO2 e manter a ventilação protetora. Então, aqui é só para a gente mostrar o sistema, né, o sangue venoso sendo drenado pela femoral e devolvido, arterializado pela jugular. A máquina da ECMO, o ventilador a gente mantém com uma frequência baixa, um PIP de 10, delta de 10 e frequência de 10, e dependendo do paciente a gente ajusta com a impedância ou com a melhor complacência, de acordo com a evolução. A gente tem utilizado a prona na ECMO, por incrível que pareça, tanto no Einstein como no HC, a gente tem conseguido fazer prona em ECMO,
com a equipe treinada, a gente consegue de uma maneira relativamente segura e tem ajudado na recuperação desses pacientes mais graves. Eu só vou mostrar esse trabalho da ELSO, né, que é a Sociedade Internacional para ECMO, que foi publicado no Lancet, e eles avaliaram 1.035 pacientes com COVID que receberam suporte de ECMO venovenosa para insuficiência respiratória hipoxêmica ou com CO2 mais alto. Então, se o paciente ficar com PaO2 abaixo de 50 por 3 horas, abaixo de 80 por 6 horas, pH abaixo de 7,2 com PCA2 acima de 60 por mais de 6 horas, você pode iniciar o suporte de ECMO, e a mortalidade de 90 dias para esses pacientes da ELSO ficou só em 38%. Então, a gente tem utilizado esse método para o paciente COVID mais grave nesses centros de referência, e a gente tem conseguido salvar alguns pacientes bastante difíceis de ventilar e oxigenar. Aqui é o gráfico da ELSO, né? Eles avaliaram com 90 dias, e a mortalidade acumulada foi de 38%, que é uma mortalidade bastante baixa nos centros que têm experiência com a ECMO venovenosa, está sendo utilizada. Então, para terminar, é um paciente bastante debilitado, muitos com tetraparesia, muitos com disfagia, dificuldade para se alimentar. Então, o trabalho das fisioterapeutas, da fono, é muito importante para a reabilitação. As otorrinos também estão ajudando na reabilitação da disfagia, para o paciente voltar a se alimentar. Aqui uma senhora idosa ficou muito debilitada, muito confusa, e com a ajuda da equipe multidisciplinar, ela voltou, e da terapia ocupacional também. A gente tem utilizado muito mais do que anteriormente, porque os pacientes ficam com neuropatia, tremor nas mãos, muita dificuldade de movimento fino, e elas têm ajudado com exercício de TO também na reabilitação desse paciente mais grave. Então, aqui alguns pacientes. E esse paciente é um paciente que ele foi bastante difícil de ventilar, ele ficou na prona, ficou na tráqueo, fizemos subcutâneo, mas a gente vê que ele consegue se recuperar, e aqui ele já no consultório com a tráqueo fechada, sem oxigênio e com uma saturação adequada depois de mais de um mês de suporte ventilatório e de reabilitação com a equipe multidisciplinar. Então, vale a pena a gente fazer um trabalho mais detalhado, entender melhor a doença, para a gente poder lidar melhor com esse paciente que é bastante grave. Então, terminando, a COVID já tem apresentação clínica variável, está pandêmica, ainda está pandêmica, aumentando no mundo. A insuficiência respiratória hipoxêmica é a complicação mais grave, com necessidade de oxigenoterapia com altas frações inspiradas de O2, ventilação mecânica invasiva em alguns lugares com uma mortalidade bastante alta. A ECMO venovenosa ela pode ser indicada nos casos mais graves, procurar centro de referências, tanto no SUS como em hospitais privados, que você pode direcionar esses pacientes mais graves. A ELSO tem uma experiência com uma mortalidade de 38%, e a gente está melhorando no suporte de ECMO, os grupos têm estudado, têm tido mais experiência, e a reabilitação cardiopulmonar e muscular, motora, é essencial para... e a fono, ainda acrescento a fono, a TO, são essenciais para boa recuperação desse paciente com a COVID grave. Muito obrigada pela atenção. Muito bem, Carmen. Excelente apresentação. Realmente fez um panorama muito interessante desde o início, né, da Covid até agora, a nossa situação atual. Uma questão que foi muito bom você ter colocado é que, no início, havia, inclusive, uma indicação de que a gente deveria proceder à intubação e colocar o paciente na ventilação mecânica invasiva o mais rápido possível para evitar aquelas lesões autoinfligidas, etc. E a gente percebeu que, no decorrer do tempo, as outras técnicas, tanto de alto fluxo quanto de pressóricas não invasivas, como capacete, ou mesmo a não invasiva intermitente, etc., elas ganharam um espaço, ganharam um protagonismo importante.
quando que você contraindica ou quando que você termina a experiência com a não invasiva e passa para o paciente para a ventilação mecânica invasiva na COVID? Então, a gente tem indicado a ventilação invasiva quando o paciente está com rebaixamento de nível de consciência, não está protegendo a via aérea, está com delírio hiperativo muito importante. Quando o paciente, apesar do alto fluxo, você não está conseguindo oxigenar com frações esperadas de oxigênio acima de 80%, a gente já monitoriza melhor esse paciente e muitas vezes a gente tem entubado alguns que já está 100% no alto fluxo e começa a não saturar acima de 90%. Então, a gente tem aceitado uma FO2 muito mais alta nesses pacientes COVID, mas o paciente com FO2 muito alta tem que ficar mais monitorado, especialmente numa terapia intensiva, para você não perder o tempo certo para você entubar. Associar sempre a não invasiva, porque todos os trabalhos estão mostrando que você associar não invasivo ao alto fluxo, você diminui a chance de entubar, mas se o paciente tiver com esforço muito alto, não conseguindo oxigenar, delírio, dificuldade para manter a permeabilidade da via aérea, esse paciente deve ser entubado e ventilado mecanicamente de uma maneira protetora. A gente tem acompanhado pacientes que, no primeiro momento, eles têm uma complacência bastante boa ou até aumentada, e você consegue. A gente utiliza uma ventilação protetora com drive pressure sempre abaixo de 15, 14, 13, 12, 11 e vai ventilando o paciente. O tempo vai passando e esse paciente vai piorando a complacência pulmonar dele. E aí a gente fica além da piora da complacência, a gente tem o efeito de espaço morto, que é muito importante no cenário da COVID. Então, a gente vai chegar num momento onde a gente vai ter que o paciente ele começa a reter muito CO2 por conta do espaço morto, ele começa a ficar muito assincrônico, e aí você às vezes fica num dilema o que você deve fazer? Insistir na ventilação protetora, deixar um volume um pouquinho maior para enfrentar essa questão do CO2 e das assincronias, e bloquear, enfim, esse é um dilema que a gente vem enfrentando no dia a dia, e eu queria saber o que você nos orienta sobre isso. O que a gente tem visto na prática? É muito importante, assim que você entuba, ajustar o suporte ventilatório da melhor maneira possível rapidamente, ou já pronar precoce, deixar o paciente pronado, ajustar a PIP, porque tem muitos que se você não ajustar adequadamente, ele vai piorar. No caso de piora, que infelizmente acontece numa porcentagem razoável desses pacientes, piora a complacência, começa a reter CO2, está com o espaço morto muito aumentado, sempre dá uma olhada se o paciente não está fazendo uma embolia pulmonar secundária, está com muito microtrombo, e a gente tem tentado manter o máximo possível o drive abaixo de 15, mas tem alguns pacientes que o CO2 fica muito alto, fica acima de 80, então a gente até no protocolo do Albert Einstein, a gente deixou, só nesse paciente que está com pH abaixo de 7,2, PCO2 acima de 80, a gente tem permitido um drive um pouco mais alto porque não tem outra saída. Ou você coloca o paciente na ECMO, que é o mais recomendado se você tiver ECMO no local, mas a maior parte dos locais não tem ECMO. Ou mesmo tem alguns pacientes que não têm indicação de ECMO, que já está muito tardio, ou tem muita comorbidade, tem muita idade e não tem indicação de ECMO. Então, a gente tem permitido um drive mais alto, de 20 até 22. Tem alguns pacientes que saíram dessa maneira. Você utiliza uma frequência até de 35 e a gente tem utilizado a TGI, que é a insuflação intratraqueal de gás. Você coloca um catéterzinho dentro da traqueia, 2 centímetros da carina. A gente liga, geralmente, para a segurança do paciente, sempre em pressão controlada, para o paciente não hiperinsuflar com esse fluxo adicional, porque se você coloca em volume controlado entre um fluxo adicional, tem mais chance de barotrauma, e a gente utiliza geralmente com 5 litros no fluxômetro de oxigênio também para evitar a hiperinsuflação. Se você tomar esses cuidados com a TGI, ela tem funcionado com segurança para o paciente. Agora, se você não toma muito cuidado,
colocar o catéter no local certo, 2 centímetros da carina, colocar um fluxo perto de 5 litros e sempre em pressão controlada, porque aí a pressão ela limita, quando ela chega no pico de pressão ou no platô de pressão, ela limita e você não tem perigo de hiperinsuflar. Porque se você não tomar esses cuidados, você pode ter barotrauma com o TGI. E às vezes as pessoas têm uma má experiência porque não se tomou todos esses cuidados técnicos que devem ser tomados quando se liga uma TGI num paciente que, especialmente com complacência baixa e com CO2 muito elevado. Carmen, a assistência aqui tem algumas perguntas que eu vou te encaminhar, então. Uma delas é sobre a questão do uso de bloqueio neuromuscular e na posição prona. É mandatário usar o bloqueador neuromuscular com o paciente pronado ou não? Porque no contexto da COVID, diferente da SARA, a SARA a gente pronava uma vez, 2 vezes e a questão ou resolvia para um lado ou para o outro. Na COVID, você às vezes fica dias e dias e dias. Então, muitas vezes a gente prona o paciente 4, 5, 6, 7, 8 vezes. É necessário, é mandatário que todas as vezes que o paciente for pronado a gente bloqueia? Qual é a sua opinião? Então, aqui no Brasil, nos 2 hospitais que eu trabalho, a gente sempre prona com o paciente bloqueado. Mas eu converso muito com o professor Paulo Pelosi, lá da Itália, que eles são os precursores da prona. Então, e tenho lido bastante na literatura experiências de outros centros no mundo todo em relação à prona. Os centros mundiais, isso que eu tenho até falado isso para os nossos residentes, para os nossos colegas, nos centros mundiais, eles têm bloqueado na primeira e segunda prona. A partir da terceira prona, se o paciente ficar confortável com uma sedação profunda, você não precisa necessariamente bloquear, porque senão o paciente fica muito tempo bloqueado e isso a longo prazo pode ter repercussão no sistema muscular e ficar tetraparético e mais difícil de ser reabilitado. Então, isso é uma decisão, todo mundo bloqueia, fica mais fácil, fica mais seguro, né? Mas a primeira e segunda prona, o mundo inteiro está recomendando bloquear. Mas a partir da terceira prona, que se você contar 16 horas, vai ser depois de 3 dias de ventilação mecânica, você deve aprofundar a sedação e você pode... você fica com o bloqueador ali do lado. Você pode tentar pronar o paciente com uma sedação mais aprofundada e se o paciente não ficar confortável, começar a ficar sincrônico ou não ventilar adequadamente, você bloqueia intermitente ou religa o bloqueio. Mas não é mandatório você ficar bloqueado no paciente que está na posição prona, especialmente nas pronas terceira, quarta, quinta prona, que a gente tem visto ser necessárias em alguns pacientes COVID. Muito bom. É mais ou menos como a gente vem orientando também. A evidência que é fraca foi construída com 48 horas de bloqueio na SARA, né? Depois, enfim, e para piorar a situação, a gente está vivendo a escassez de bloqueadores neuromusculares. Então, um bloqueio contínuo, você gasta 20 a 25 ampolas por dia do bloqueador, o que está muito difícil de conseguir atualmente, né? Então, esta é uma questão também muito importante. Agora eu vou passar a palavra para o André Guanais, que é o nosso presidente do Instituto, pneumologista como você, intensivista como nós, e, enfim, então vamos ver quais são as considerações dele. Prazer, viu? Parabéns pela excelente instrução, que não é nenhuma novidade, né? Pela excelência do seu trabalho e do seu currículo, sempre somando aí ao grupo. Esse fato a pergunta do Marcelo Mock tem uma implicação clínica sobre os bloqueadores neuromusculares, mas também logística e saúde pública, porque a gente vê hoje toda a dificuldade que o Brasil, o mundo inteiro está tendo com a aquisição do chamado kit intubação, né? Que até uma nomenclatura que eu não gosto muito, esse kit intubação, mas de problemas de todos os farmacêuticos, né?
de farmácia, de sedação, analgésico, bloqueador neuromuscular, e nós estamos sentindo aqui no dia a dia. Graças a Deus, aqui em São Paulo, e a gente tem tido menos dificuldade, mas temos tempo, né? Então, realmente, esse elemento de falta é uma preocupação do governo do Estado de São Paulo, do governo todo, como no geral. Então, é importante a sinalização para, quer dizer, o racionamento, né, desse uso de bloqueador neuromuscular, porque, evidentemente, o Brasil, a realidade do Brasil é muito diferente da realidade, por exemplo, do Einstein, da realidade como geral, né, de hospitais, disso, que estão tendo dificuldades também, mas menos dificuldades, né? Mas, mesmo Então, assim, tem aquele negócio, faltado, a gente tem mudado. dia de muito, véspera de pouco, né? Então, acho que é importante uma informação como essa, né? Se você puder realmente ter nessa ação um resultado de poder usar na primeira e segunda prona e tentar utilizar, evitar, mesmo se o cara não está desconfortável, por conta da logística da coisa, porque não. Aí tem um elemento clínico e tem um elemento logístico que vem preocupado a todo mundo, né? Então, a gente tem assim, bloqueado no começo, e uma das coisas que a gente tem utilizado, quando retirar o bloqueador, aprofundar a sedação, muitas vezes a pessoa tira o bloqueador e vai tirando a sedação junto. Não dá muito certo, você tem que aprofundar a sedação, retirar o bloqueio, e muitas vezes a gente tem deixado a gente passa para metade da dose do bloqueio antes de retirar totalmente. Porque às vezes o paciente desbloqueia e já começa a respirar muito forte. Então, aprofundar a sedação, diminuir a dose para metade e depois retirar. Tem alguns pacientes que ficam parcialmente bloqueados que ficam bastante confortáveis até em modos assistidos. Muito e a gente bem. tem utilizado o que tem no armário, né? Pergunta nesse sentido, A gente voltou só perguntando quando é que você tem indicado o serviço traqueostomia. Mas tem sido diferente. Então, está diferente. A gente tem indicado muito mais a traqueostomia no paciente COVID. Assim, quando o paciente fica com 2 semanas de ventilação, a gente já está indicando a traqueostomia. Tem facilitado a reabilitação, tem facilitado que ele fique menos sedado, e tem trabalhos americanos que vão sair ainda no Critical Care, que mostraram que os pacientes que foram traqueostomizados mais precocemente na COVID tiveram uma melhor evolução do ponto de vista respiratório e de desmame da ventilação e de reabilitação. Então, a gente tem indicado muito mais do que antes. Isso, Carmen. Então, também a gente tem uma dificuldade com os colegas que fazem a traqueostomia, né? Que há um protocolo aí dos cirurgiões e cirurgiões de tórax que querem 3 semanas de evolução da COVID para eles fazerem a traqueostomia, no sentido de que eles têm uma precaução com aerosolização e etc. Mas a gente também tem indicado com mais frequência no cenário da Covid. Tem uma pergunta aqui da audiência também, Carmen, que sobre também as contingências para analgesia e sedação que vocês têm usado, quer no Einstein ou quer no HC. Aqui no Instituto a gente tem usado muita morfina, uma vez que o fentanil ficou escasso, então a gente tem usado muita morfina como analgesia, e aí, às vezes, associado com um pouco de midazolam ou com um pouco de propofol quando tem, enfim, mas a gente tem usado muita morfina. E qual que é a contingência que vocês estão usando? Então, a gente teve falta de cisatracúrio, né? Nos 2 hospitais a gente teve que trocar para o rocurônio. A gente teve dificuldade também do propofol, muitas acabaram várias vezes. A gente tem utilizado o propofol com tequinho de dormonide para diminuir a necessidade da dose aumentada do propofol. A gente tem usado muito mais metadona via sonda, quetiapina e lorazepam. Atualmente a gente tem, nessa última fase, o paciente COVID é bastante difícil de sedar, por isso que está utilizando bastante sedação. Eles ficam muito agitados, muito assincrônicos, e a gente tem utilizado mais sedação via sonda para a gente economizar a sedação EV. Então, tem associado morfina também, né, e depois passa para metadona, e o propofol sempre com um pouquinho de dormonide, que a gente não fazia
essa mudança. E Precedex também, né? Onde tem o Precedex e a clonidina. E a clonidina também são ajudantes. A própria ketamina também era interessante, mas está muito difícil de encontrar agora. E a gente também tem orientado a usar os benzodiazepínicos sempre que pelo sistema digestivo, porque pelo menos você baixa um pouco a necessidade, e aí com morfina e um pouco de benzo, mesmo pelo sistema digestivo, a gente consegue um pouco melhor. Muito bem. Zé Maria quer fazer uma pergunta, vou passar para ele. Vai lá, Zé. Rapidamente, em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade da nossa colega, da Carmen, e nos brindar com essa apresentação excelente, muito didática. Carmen, eu vou entrar no último tópico da sua apresentação, que é a ECMO, que é já um procedimento mais sofisticado e, portanto, mais restrito a hospitais que têm essa condição não só tecnológica, mas do serviço em si. A par da questão do equipamento em si, se hoje você fosse chamada a montar um serviço de ECMO num hospital que tenha condições para isso, num hospital tecnologicamente adequado, o que é necessário efetivamente, quais seriam as suas preocupações para estruturar esse serviço, inclusive do ponto de vista de recurso humano? Como é que você estruturaria um serviço de ECMO num hospital que até o momento não tivesse essa disponibilidade? Tem que ter um sistema de ECMO, tem que ter as cânulas, né, os kits de cânula, e a gente tem trabalhado com a equipe da cirurgia cardíaca, né? Tem uma equipe da torácica que faz transplante de pulmão e eles têm bastante experiência com canulação de ECMO. Então, se associar ou um cirurgião vascular ou um cirurgião cardiotorácico que tenha experiência com canulação, porque facilita muito, porque parece fácil, né? No começo, a própria equipe da UTI tentava canular, mas não é tão fácil e tem mais complicações do que se tiver uma equipe especializada para fazer isso. A gente tem treinado enfermeiras para ficar à beira-leito cuidando da ECMO. No Einstein tem uma enfermeira especializada que fica 24 horas e no HC a gente às vezes pede auxílio para o perfusionista que tem já na equipe da cirurgia cardíaca. Mas também está se treinando, a equipe da enfermagem está ajudando muito na monitorização diária ali, 24 horas por dia, do paciente com ECMO. Eles têm conseguido pronar e tem que ter o sistema de reposição do material. E depois que você tem treinamento, a Elzo tem curso, todos nós fizemos cursos, né? Eu fiz uns 3, 4 cursos para poder ajudar lá na manutenção da ECMO, especialmente agora que o HC é centro de referência, a gente tem que dar um apoio para os residentes, ficar junto nas complicações, nas intercorrências. Então, os assistentes têm feito o curso da Elzo, né, que é a Sociedade Internacional de ECMO. Eles têm um curso com certificação. O próprio INCOR tem cursos de ECMO. Eu cheguei a fazer um lá no INCOR com a doutora Filomena. E a equipe treinada é uma questão de acostumar. No começo você fica muito assim, né? Nossa, o paciente... Mas depois que você liga 1, 2, você tem que checar sempre o circuito, checar a membrana, fazer gaso pré e pós-membrana, ver as pressões do sistema se estão adequadas. Se o sistema ficar chicoteando, você tem que dar volume. A posição, né? Ontem mesmo a gente estava lá, o paciente começou a desaturar, começou a diminuir o fluxo, ficou todo mundo, nossa. Aí nós fomos ver, o paciente tinha mudado de posição, a cânula do pescoço estava bloqueada, só ajustamos de novo a cânula do pescoço, tudo voltou a funcionar. Então você tem que ter cabeça fria ali para ver, porque é um sistema que você canula na veia femoral, devolve na veia jugular. E tem uma bomba que o sangue passa pela membrana, tem o sweeper que é um fluxo de ar que passa o oxigênio pela membrana, oxigênio e sai o CO2 pela membrana. E então o que pode acontecer? O sangue não está saindo, a bomba falhar,
e a membrana coagular. Tem alguém que levantou a mão, que eu acho que é o Dr. Marco Aurélio Pereira, nosso diretor técnico. Ele quer fazer uma pergunta para você. Olá, é um prazer realmente enorme revê-la. Muito obrigado pela sua aula. Como sempre, excepcional. Mas eu não poderia deixar de fazer uma pequena pergunta. Chamou-me muito a atenção, eu não conhecia o trabalho, mas chamou-me muito a atenção a heterogeneidade dos resultados, sobretudo na mortalidade, em pacientes ventilados invasivamente, né, Carmen? De 20% a 80%. Em centros, em tese, de alto nível, né? Internacionais, sobretudo. Significa dizer, né, Carmen, que a gente não chegou no ponto ainda de tratamento desses pacientes. Então, a minha pergunta, como eu convivi muito com a senhora lá no HC, sobretudo na época dos recrutamentos alveolares, que a gente descia para tomografia e tudo, se a ventilação protetora é, de fato, a resposta final, ou a gente pode considerar outras perguntas e outras estratégias, tendo em vista essa heterogeneidade brutal dos resultados. Só para você ter uma ideia, Marco e colegas que estão nos assistindo, como é difícil essa questão que você levanta. Em 2014, o Bellani, que é esse italiano que a Carmen citou, ele fez um trabalho que foi publicado em 16, quer dizer, tem 4 anos, que era esse trabalho chamado de Lung Safe. Foi um trabalho multicêntrico, em mais de 50 países, dezenas de unidades de tratamento intensivo, onde eles fizeram um trabalho de 4 semanas, né, para ver como é que os pacientes estavam sendo ventilados em pacientes com SARA, tá certo? 2014, quer dizer, faz 6 anos atrás. Então, o que eles mostraram nesse trabalho? Só um terço dos pacientes estavam ventilados com volume corrente acima de 8 ou 10 ml por quilo de peso. Imagina só. Metade só daqueles pacientes tinha medição da pressão de platô, que é uma medição, quer dizer, que é um indicador de segurança ali, de proteção. A gente deve ficar com o platô abaixo de 30. Então, veja a dificuldade, Marco, de você difundir evidências que são fortes, não são evidências fracas, são evidências fortes para a comunidade que pratica, que faz, que está na prática, que está na beira do leito, no mundo inteiro. Então, essa disparidade de resultado de mortalidade, que vai de 20% a 80%, provavelmente reflete essas práticas, na minha opinião. Vamos imaginar que são centros que têm um ventilador, que têm, enfim, que têm os insumos necessários, que têm a monitorização necessária, etc., etc. Na minha opinião, eu acho que esta dispersão decorre desta condição, que foi aferida num trabalho bem feito, muito bem desenhado e que é recente. É que a gente não recrutamento às cegas mais, né? Porque tem o potencial de ser danoso, como mostrou o estudo ARCH, mas a gente ainda está estudando isso e com a imagem a gente tem sido feito de maneira personalizada, né? Com imagem, sabendo o que está fazendo e muito mais devagar. Quando a gente recruta na imagem, a gente nunca faz aquele PIP de 25 de uma vez. A gente vai de 10, 15, 20, 25, devagarzinho. E a gente, quando está monitorado, a gente não tem tido problema. De uma maneira geral, a gente tem utilizado a ventilação protetora prona na COVID agora e a gente ajusta o PIP quando o paciente não está indo bem porque tem muito paciente que vai super bem, você prona melhora e tem alguns pacientes que você prona, quando você desprona piora, vai fazendo prona e às vezes 5 pronas e não está melhorando. Então, a gente tem parado, a gente desce na toma, aqui no Einstein a gente desce na toma até na ECMO. Então, eles têm a ECMO, o carrinho portátil, eles têm levado o paciente em ECMO para tomo, e a gente tem parado para ver o que está acontecendo com o pulmão, tem grupos que discutem o que melhor fazer,
E a gente tem visto que tem alguns pacientes que realmente retêm muito CO2, apesar de você ajustar a ventilação. Aí alguns pacientes a gente tem liberado o delta um pouco mais alto, mas isso tem que ser melhor estudado também, se a gente não sabe se esse paciente vai evoluir melhor ou pior. A gente tem associado a TGI, como tem centro de ECMO, a gente tem utilizado a ECMO, tem alguns pacientes que vão bem, mas tem alguns pacientes que, com tudo que você faz, mesmo assim, falece. E tanto no ICE como no HC, a gente está com uma mortalidade perto, o último levantamento que foram feitos, perto de 31%. Então, é uma mortalidade bem razoável, associando todas essas técnicas. Cada vez mais a gente está personalizando e utilizando o que a gente tem ali na mão da maneira melhor possível para aquele paciente que você está vendo. A gente tem feito medida de mecânica, não deixado o paciente respirar muito forte para não lesar, e tem pacientes que estão respirando. A gente está cuidando de uma senhora que ela tem um drive muito alto, uma pressão de oclusão de 30, e a gente, mesmo sedada, a gente deixou ela acordar, em 2 dias a FO2 de 60 foi para 100%. Então, parece que essa lesão associada ao esforço, ela existe mesmo, e a gente tem visto na prática o paciente piorar muito se você deixa ele assim, fazendo um esforço mais alto ao longo do tempo. Então, tem muita coisa que a gente ainda tem que ajustar. Agora, por que a mortalidade geral do Brasil está 80%? Eu acho que muitos pacientes não, assim, foram entubados de uma maneira de urgência, muito tardiamente, não especialistas cuidando, dificuldade de ventilação mesmo, que é muito difícil ventilar COVID. A gente precisa mesmo de mais sedação e mais bloqueador nessa população. Intercorrências que a gente não sabe realmente o que aconteceu. É um paciente difícil, eu acho que precisa mesmo de especialistas em terapia intensiva. E a gente está vendo todo o movimento da MIB, das sociedades de terapia intensiva. A gente tem ajudado pela SOPAT, auxiliar na formação mais rápida de treinamento das pessoas no suporte ventilatório, para a gente poder melhorar o prognóstico desses pacientes em ventilação. Mas não foi possível, porque assim, Nova York teve uma mortalidade muito alta também. Sim. Colegas de lá falaram que tinha otorrino de plantão, pessoas que não estavam habituadas com o paciente grave intensivo. Eu acho que poderia se fazer um levantamento nesses locais que a mortalidade está muito alta, para ver se foi o local, se foi falta de treino, se foi paciente mais grave, porque mesmo a gente tem tido uns pacientes, especialmente aqueles já transferidos com 20 dias de ventilação, que são muito difíceis mesmo você aplicando tudo que você sabe, tem alguns que não têm evoluído de maneira satisfatória, que na casuística do HC e do ACE está cerca de 30%, 40%, essa população que, com tudo que a gente tem disponível, felizmente a gente tem bastante coisa disponível para ajudar a ventilar esses pacientes. Tem alguns que assim, e coincidentemente o vírus tem ficado positivo no SWAB de nasofaringe ou no de secreção traqueal, persistentemente Muito positivo, tempo. que não estão evoluindo bem. Essa dispersão da mortalidade de 20% a 80%, ela está muito relacionada ao capital humano, né? Desde que haja as condições, um ventilador, um monitor, enfim, os medicamentos, mas está muito relacionado ao capital humano, realmente. Eu citei o LungSafe, que foi feito em 2014, quer dizer, recente, e que mostrou que 1/3 dos pacientes eram ventilados com mais de 8 ml por quilo de peso predito, que metade só media a pressão de platô. Quer dizer, você vê como é difícil, mesmo conhecimentos que já estão muito bem arraigados e já estão muito com evidência forte, você ir para a beira do leito. Os especialistas é mais fácil, muito mais fácil, mas com esse movimento grande aí de expansão que houve de leitos de tratamento intensivo, a gente
muitas vezes vai perdendo isso, porque você não tem nenhum especialista, às vezes, para orientar. Bom, outra coisa que eu só queria falar rapidamente e que é muito interessante, gente, que a gente possa utilizar também as outras ferramentas, que é o alto fluxo, são os capacetes, porque vocês veem que com isso a gente tem uma oferta de ferramentas melhor do que só ventilação mecânica invasiva. E isso também ajuda a ter melhores desfechos. Então, é muito importante que a gente tenha o acesso. Eu sei que no sistema SUS, o custo, o orçamento é sempre mais apertado, mas tem que haver um esforço para que a gente possa dispor dessas ferramentas para poder realmente personalizar melhor o tratamento e obter também desfechos melhores. Passo para o Duarte. Carmen, parabenizar, né, porque não pode ser diferente, mas, sobretudo, agradecer pelo destaque que você dá à equipe multidisciplinar, à reabilitação hospitalar, reconhecendo não só na fisioterapia, que já tem uma tradição, mas, sobretudo, o papel destacado da terapia ocupacional e da fonoaudiologia, bem como nutricionistas e psicólogos. Eu acho que foi de extrema importância. Há muitas lideranças aqui nessa apresentação e, com certeza, isso vai repercutir para serviços no país inteiro. Então, um sincero agradecimento a você. A ajuda desses especialistas, e a gente vê que eles têm um alto conhecimento em reabilitação e que, se você estiver orientado por um especialista e fizer as coisas direito, assim, seguir o programa adequadamente, que a gente vê muita gente muito preguiçosa, que acaba não fazendo o que é necessário. Se você fizer realmente o que eles têm de conhecimento no processo de reabilitação, o prognóstico fica melhor e eu estou vendo os pacientes se recuperarem muito mais rápido e muito melhor da Covid-19 do que eu estava vendo anteriormente, porque a gente está utilizando esses serviços de apoio. Está usando muita físio, muita TO com os pacientes, muita fono, físio, TO, psicólogo e o serviço de reabilitação, mas os pacientes têm que fazer, têm que ter acesso e têm que cumprir aquele programa, né? Muito bem. Não é só falar, tem que fazer. Eu queria novamente agradecer a generosidade da Carmen, que nos atendeu, que nós pudemos desfrutar de uma sessão extraordinária. Só agradecer em nome do Instituto Sócrates Bonais, foi um grande prazer, parabéns pela apresentação. Eu vi uma reportagem sua, quer dizer, uma reportagem, quer dizer, uma dinâmica sua que você viveu isso como paciente e que você disse que ficou assim, indignada com tantas pessoas que, naquele momento, estavam torcendo por você, rezando. Pode me incluir nessas. Nossa, foi mesmo. Pode me incluir nessas, que eu rezei todos os dias que você estava lá, vários, como nós aqui, Zé Maria, Marcelo, todos os dias, e, graças a Deus, somos atendidos, entendeu? Tá muito muito obrigada. Muito obrigada. Eu agradeço a todos que torceram pela minha recuperação, foi muito bacana. E agradeço os que salvaram minha vida também, muito legal. Nós temos um grupo de pesquisa, você como pesquisadora de ponta, e estando aí com a HC, a gente tem feito alguns estudos em parcerias de colisão e multicentros, com Einstein, com o Círio, com o Oswaldo Cruz, né? Com o Instituto de Tecnologia de Goiás. Então, fica aqui esse convite para que a gente coloque à disposição de um grupo de ponta, como é a pneumologia terapêutica do HC, de vocês. São hospitais do Estado, tá aí, a gente tem realmente um bom nível de terapia intensiva, a nível multidisciplinar, e que a gente possa contribuir e fazer e pensar em parcerias conjuntas, Marcelo, Zé, tudo isso, e isso como é que é feito com outros grupos, né, com a liderança de vocês. Fica à disposição e o convite para você visitar o Instituto, e mais uma vez, obrigado.